Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abia Yala. Isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje eu vou me referir um pouco sobre a CPI das ONGs, né, que hoje teve a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? Ela foi maravilhosa, realmente. O título desse nosso encontro é exatamente como ela conseguiu, de alguma forma, digamos assim, convencer ou persuadir aquele pessoal que hoje está ocupando, né, os altos cargos do governo, né, do governo de coalizão, né, e que estão aí fazendo uma guerra sem trégua contra todos aquelas que estão defendendo tantos povos indígenas e que está ligado ou linkado, né, como estão falando hoje, né, fazendo link, né, com a questão climática e ambiental. E aqui eu quero trazer, para quem quiser, inclusive eu vou colocar aqui na descrição do vídeo vários textos, né, que referem a algumas das coisas que a ministra Marina Silva comentou hoje na CPI das ONGs, né? E um deles é sobre o primeiro relatório, que vem de 1896, escrito por um físico químico, eletro, um sinestésico da química, né? Que é, no caso, o Svante Arrhenius, né? Que em 1896, inclusive eu tenho aqui o jornal onde ele escreve pela primeira vez, ele vai colocando a questão climática ambiental. Eu vou até compartilhar aqui na tela para vocês verem, né? Porque é necessário a gente ter conhecimento sobre as coisas que se estão discutindo, né? Muitas pessoas opinam e opinam sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhuma base teórica, né? Então, quando a gente vai, pesquisa, lê, faz uma interpretação, faz uma exegese sobre o texto, contextualiza ele, em que época foi escrito, por que foi escrito, quem que escreveu e quais são as propriedades dessa pessoa, desse ser humano que pensou já no século XIX, como muitos outros pensaram, inclusive contestaram algumas premissas, né? E eu sempre coloco, por exemplo, o caso do Alexander von Humboldt, que em 1808, quando esteve lá em espanhol chama de cuenca, né, do rio Orinoco, da bacia do rio Orinoco, né, ele já criticava a forma como o rolo compressor de uma subjetividade moderna ocidental, mercantil e expansionista, que motor propulsor do capitalismo e do neoliberalismo, já estava naquelas décadas daquele século, eles estavam com o intuito de extrair riquezas, destruindo o meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que entender três coisas, né? Meio ambiente não é somente a Amazônia. Meio ambiente também é o ambiente das cidades. Dois, e meio ambiente também é aí onde você mora, na sua casa onde você está. E eu aqui, onde eu me encontro aqui, no Nordeste, saindo aqui com um colega aqui em casa, a gente às vezes sai, pega um carro aí, vai andando, e eu vou mostrando para ele, e ele que é arquiteto, ele até concorda comigo, e eu vou mostrando para eles, por exemplo, uns muros enormes, umas casas enormes, só tem uma árvore na calçada, né? E tem somente algumas plantinhas penduradas, que são plantinhas coitadas, né? Estão totalmente deslocadas e deslocadas do sistema natural, onde as plantas, as flores deveriam estar. Então, não há uma criação de um micro meio ambiente, né? Não se toma em conta que o meio ambiente urbano é, de fato, meio ambiente no sentido ecológico, ou ecossistêmico também. O que quer dizer isso? Tem que criar mais parques, mais praças, e em vez de fazer esses parques aí né, querendo imitar as cidades europeias ou norte-americanas, fazer parques com espécies nativas brasileiras,
espécies nativas que existem nos diferentes biomas, nos diferentes ecossistemas de um grande bioma, né? E quem mora em São Paulo pode pegar mudas que são espécies da Mata Atlântica ou que são espécies vegetais que vão sobreviver com o clima de São Paulo, com as condições atuais de São Paulo, e assim por diante. E isso vale para todas as cidades brasileiras, e vale também para as grandes cidades mundiais. Por exemplo, eu, quando estava em São Paulo, morava num condomínio, e nesse condomínio é tudo quadrado, árvores colocadas, né, em fileira, né, poucas plantas, poucas flores, né, para dar aquela paisagem, de uma paisagem civilizada. Quando é tudo o contrário, tem que cada ecossistema, cada microecossistema é adaptável ao ambiente onde as pessoas e o resto dos seres vivos estão. Então, se eu estou aqui no Nordeste, eu vou pegar espécies do Nordeste, eu vou pegar umas plantas, eu vou pegar uns vasos, eu vou plantar em lugares onde realmente o clima é favorável. Se quem está no sertão não vai plantar coisa que não vai dar no sertão. Quem está aqui no litoral não vai plantar espécies, frutos, ou árvores que dão frutos, ou arbustos, ou raízes que não vão suportar, não vão tolerar o clima, não vão tolerar o sal, não vão tolerar várias coisas, né? O sol do litoral não é o mesmo sol do sertão, não é o mesmo sol de São Paulo, o sol é um sol, só que dependendo, né, dos raios solares, né, seguindo a circunferência do globo, é que os raios, em alguns lugares, vai pegar mais forte e em outros não. Agora, a Marina Silva, e eu vou compartilhar uma tela aqui, porque eu achei umas coisas interessantes, né? Eu vou compartilhar uma que fala sobre. É, deixa eu ver aqui. E eu ia compartilhar. Tá. O primeiro. Esse jornal de 1896, que a Marina Silva cita na CPI das ONGs, que é justamente desse autor, Svante Arrhenius, que foi o primeiro a trazer um relatório, aqui inclusive ele escreve sobre a influência do carbono na atmosfera, aumentando a temperatura global da Terra, né? Svante Arrhenius, né? Está em inglês, obviamente, né? Mas pode ser possível tentar fazer pelo menos um resumo do trabalho desse físico, né, que inclusive foi um dos descobridores dos íons, né, do sistema eletrolítico, né? Ou seja, tem vários méritos, que inclusive ele ganha o prêmio Nobel de Química, me parece, em 1909, ele é Nobel, né? Ou Nobel, né? Então, aí, não porque tenha prêmio Nobel ou Nobel, que ele é o bambambam, bam, bam, mas ele é o primeiro, exatamente como a Marina Silva falou, e eu vou compartilhar esse texto para que vocês se cerciorem disso que se fala, porque isso que é interessante da linguagem, coisa que já a Marilena Chaui fala na introdução à filosofia, a linguagem é uma forma de ser e de estar no mundo. E é uma forma também de intercambiar com o outro a partir de sinais, pensamentos, emoções, né, medos, receios, alegrias, frustrações, etc. e tal. E a linguagem, quando tratada de forma mais técnica, mais profissional, ela vai apontando alguns problemas específicos ou ele vai mostrando algumas questões sociais que correspondem à realidade em torno de onde a gente se encontra. Então, é isso que é importante, inclusive, é o trabalho que nós pesquisadores fazemos, é justamente isso, né? Utilizando-nos, inclusive, do modo, e mais quando a gente é indígena, um pesquisador indígena, ele precisa primeiro sentir que aquilo realmente é, de fato,
o que se diz, o que se pensa e até mesmo como se age. E aqui o autor, eu dei uma lida por cima e ele já vem tratando a questão, inclusive com relatórios, com cálculos, né? Aí eu tenho algumas coisas que eu desconheço e eu deixo para os estudantes de fisicoquímica que possam interpretar melhor, por exemplo, esses cálculos que aparecem aqui. Mas é de fato algo documentado, é algo que está estabelecido, é algo que já foi dito muito antes de que nós nascêssemos e que agora a gente está vendo em carne viva a situação de fato, ou seja, os resultados de mais de 5 séculos de colonização contando com os 2 séculos de industrialização, né? Vejamos dentro da história o caminhar da história na Inglaterra, já a finais do século XVIII, né? Os motores a combustão de James Watt, né? Então, já aí a gente começa a perceber que o processo de destruição ambiental, se bem é muito mais antigo do que no século XIX, do que no século XVIII, mas é a partir desses séculos que a situação começa a contornar em efeitos desastrosos para a vida humana, né? E aqui eu trago o texto desse autor muito interessante, que a gente pode, inclusive, se debruçar depois que eu conseguir ler e fazer um resumo em língua portuguesa para aqueles que não entendem em inglês. No entanto, e contudo, eu vou colocar o texto aí para vocês verem, como eu falei antes, para vocês se cerciorarem disso que eu estou comentando. E eu vou compartilhar outra tela aqui, que exatamente um resumo do exatamente um resumo sobre, deixa eu ver, aonde que está? Aqui, exatamente. Isso, agora que eu achei para mostrar para vocês, vou colocar também esse texto na descrição do vídeo, que é o resumo onde também cita esse autor que a ministra Marina Silva falou hoje. Só que esse texto é muito mais interessante porque é uma linha de tempo, né, onde conta a história da ciência da mudança climática, ou seja, a mudança climática neste caso, deixa de ter viés, digamos assim, de reivindicação de certos setores do povo, que são de esquerda, que são comunistas, ou como a própria ministra falou, são contra o desenvolvimento de quê? Do progresso não sei as tantas, né? Ou como fala o companheiro Rodolfo, que está lá em São Félix do Xingu, que é professor da UFPA em Altamira, ele também faz essa água divisória, e aí nossas vozes são consoantes a isso, porque uma coisa é dizer, não, eu sou contra as empresas porque mudança climática, aquecimento global, e outra coisa é quando a ciência fala por ela mesma, acerca de personalidades da própria ciência que ouviram ou estavam aí para falar sobre o que poderia acontecer se daqui a 100, 200 anos a gente continuar com esse modelo inicial que já estava sendo colocado em órbita, ou a gente parte para um outro caminho menos destrutivo e autodestrutivo para a espécie humana e para a maioria dos seres vivos. Então, é muito importante aqui nesse texto que se fala da história da ciência, ou seja, já não é um comunicador indígena falando, não é o seu Luiz que tem o boteco da esquina, ou Dona Maria que vende pão na padaria, é a ciência que está falando. E quando a gente fala de ciência, nós sabemos também que existem alguns cientistas que trabalham para o capital, para o capitalismo, que têm uma pouca originalidade, querendo imitar
as teses do neoliberalismo e tal, mas existem em maior proporção cientistas que sabem que, tendo, inclusive, conhecimentos de física, de química, inclusive de filosofia, de lógica, sabem fazer cálculos algebraicos, fazem cálculos, fórmulas químicas, físicas, eles conhecem muito mais que eu aqui, né? Eu sou apenas menos do que um aprendiz, um neófito, né? Mas a leitura e a interpretação da leitura nos leva a pensar que realmente já existiam pessoas antes de nós falando sobre a crise climática e ambiental. E que essas pessoas estavam falando desde melhor, o lugar do enunciado delas era no campo das ciências. Por mais que ela também seja, digamos assim, no certo sentido, ocidental, mas nem toda a mentalidade de um cientista ocidental ela é de fato ocidentalizada porque ele está trabalhando com propriedades da natureza, ou seja, está trabalhando com a física química, que é parte, assim como o nosso composto orgânico o é, os cientistas, desde o campo das ciências, eles vêm tratando situações que hoje nós estamos vendo que está caindo em cima das nossas cabeças e ainda por cima um grande percentual de uma população ainda não está entendendo o que está acontecendo e se está entendendo de modo muito mediocritizado ou sem criticismo algum. E ainda por cima disso, nós temos esse monte de políticos aí, de gente nefasta, principalmente no parlamento, que ficam falando abobrinhas o tempo todo, porque, em último caso, se eu não sei de alguma coisa, eu digo, eu não sei, eu sou honesto. Agora, esse monte de gente que nem nessa CPI, vergonhosa e totalmente bizarra, né? Os comentários do pessoal, eu não quero nem. Porque qualquer um de vocês pode pesquisar aí em YouTube e vocês vão encontrar a CPI das ONGs e vocês vão ouvir as mesmas abobrinhas que a gente já se acostumou a ouvir. E isso, inclusive, na população, no inconsciente coletivo, parece algo normal, mas é completamente anormal e atrás disso tem um viés ideológico. Eles que falam tanto de ideologia, doutrina e não sei, é doutrinário, é ideológico. E quando eu estou falando de doutrina e ideologia, também estou me remetendo à história, porque se a gente lê o discurso do método de René Descartes, de 1600 e bolinhas lá, é ele que, inclusive, abre, né, para que passe o gado. Literalmente, René Descartes, com o discurso do método e outras obras dele, não querendo tirar o mérito, mas é o pensamento de alguém que pensa a vida política e principalmente a vida econômica de forma tal que o ser humano se transforma no centro das atenções, é o centro do mundo, é o umbigo do mundo, e os pássaros, as árvores, a terra, a crosta terrestre, as pedras, os oceanos, as águas, o ar, o fogo. Isso é coisa aí que pode ser usada e utilizada ao bel prazer, porque não vai acontecer nada. Essa que é a história. Agora, nessa linha de tempo aqui, eu vou ver se dou uma aumentada aqui. Ó. Aqui nós vemos, estão reunidos em sequência cronológica dos eventos mais importantes na história da ciência da mudança climática. Para uma narrativa completa, bom, aqui tem o endereço aqui, depois eu posso copiar e também posso anexar na descrição do vídeo, junto com esse texto, junto com o texto do outro, e mais um texto, e mais a declaração da Marina, da ministra Marina Silva. Para quê? Para que vocês mesmos façam as comparatividades devidas e vocês digam assim, poxa, não é que está me convencendo, é que realmente eu era uma pessoa ignota e agora eu estou acordando para a vida, né? Porra, meu, então, a gente tem que entender que se a gente não faz a cabeça, né, modelar, segundo
o que a gente está percebendo, a gente não pode negar que o que está acontecendo também está afetando a gente, porque a gente ajudou a impulsionar isso. Na verdade, e aqui eu vou ser bem sincero, todos nós, de alguma maneira, somos cúmplices. Mas também porque existe uma cumplicidade piedosa, porque a gente não tem uma opção de vida. Por que não temos uma opção de vida? Porque o mundo foi colonizado. As Américas é produto de uma colonização a ferro, fogo e sangue derramado. E por que está assim? Porque o mundo foi ocidentalizado. E por que o mundo foi ocidentalizado? Voltamos de novo para o tal do descobrimento de América. E por que aconteceu o tal de descobrimento de América? Bom, porque os caras já saíram de lá das Europas para abocanhar terras dentro da própria Europa, para passar o rolo compressor sobre as comunidades que viviam na Europa, antes, inclusive, da assunção de Carlos V. Né? E depois eles foram para a África, e depois eles foram para a Ásia, e assim por diante. Então, existe todo um contexto geral e eventos que se complementam entre si, que deriva, então, nessa circunstância horrorosa, produto de um mau pensamento e de péssimas ações. Quando passamos isso para o campo político, aí que a questão piora. Porque a maioria dos políticos, como nos nossos países da América Latina, são comprados por esse discurso, são cooptados por esse discurso, eles, já tendo poder de veto, de voto, decisão, sendo detentores, principalmente de terras, de territórios, e ainda possuem contas bancárias, e tem conluio com não sei quem, tem pacto com não sei qual, acordos com não sei quem, e caixa dois, e toma lá da cá, e te dou isso em troca daquilo. A gente junta tudo isso, e aí que nós deparamos que a nossa luta ela é ferrenha, porque a gente está lutando contra uma monstruosidade criada justa e expressamente por todos esses elementos que eu coloquei até agora. Isso aí não sou eu que estou falando, não são três, quatro, cinco pessoas. Existem historiadores, existem geólogos, existem filósofos, existem pesquisadores, investigadores, cientistas, jornalistas, existe uma variada gama de pessoas que também se dedica a esse trabalho de poder adquirir maior quantidade de conhecimento, não para dizer que eu sou o que mais sabe sobre o assunto. Não, pelo contrário. Essas pessoas, incluindo quem fala aqui, estamos adquirindo conhecimento para fazer essa comparação com as questões que estão acontecendo no âmbito político e também econômico, e também conceitual, dentro das universidades, fora das universidades, também, conversando com as pessoas comuns, conhecendo elas no seu dia a dia, e a observação, aquilo que a gente consegue enxergar mais à frente. E aí a gente se depara com uma série de, de, é, de como poderia se dizer, de acertos com os escritos das pessoas que fazem do pensamento crítico nas ciências, na filosofia, nas artes, fazem do pensamento crítico a sua fundamentação, junto com os estudos, com os conhecimentos, com os textos, com os cálculos, com tudo que seja possível reunir. E isso que realmente mostra esse texto. É um texto resumo que qualquer pessoa, inclusive uma criança a partir de 7 anos, já pode ler e entender que a questão ambiental, ecológica, dos povos originários, a questão da terra, do movimento sem terra, o pessoal do sinteto. Aí começamos a entender que a crise ambiental
uma crise ecossistêmica e que dentro desse ecossistema nós estamos ali dentro também. Aí é que está a graça. Não é a crise do capitalismo lá e a crise ambiental lá do outro lado, não sei de onde. Não, ela é uma é produto da outra e se complementa entre si. Por quê? Porque são duas crises que são é uma só crise. É a crise de uma humanidade que perdeu seus códigos morais, seus princípios éticos, e que grupos com muito poder, riqueza, dinheiro, fama e poder, eles fazem questão de reproduzir aquilo que já foi combinado a ser lá atrás, muito, muito antes de que nós nascêssemos e qualquer um de vocês. Então, isso aqui é a prática do conhecimento ou da nociologia, né? Ou seja, a base prática e teórica do próprio conhecimento em si, aquilo que encerra em si mesmo todas o conhecimento que produz uma sabedoria sobre tais ou quais coisas, ou circunstâncias, ou eventos. A natureza, ela não é uma coisa que se dedique a criar seus próprios mecanismos, porque ela não é criadora. Ela é uma cocriação entre todos os elementos que já existem, que incluem nós também, seres humanos. Ou seja, o ser humano tem de parar de pensar que ele é o centro do mundo, que ele é o umbigo do mundo. E parar com esse individualismo também, porque todas as pessoas que praticam o individualismo, elas são também cúmplices desse outro grande discurso, que é o discurso que vai destruindo, vai minando as condições morais, éticas, de códigos, de princípios das pessoas. E com isso aqui não estou falando que quem está falando aqui seja o grande mentor disso, porque todos nós temos nossas questões, mas entender, pelo menos ter a consciência de que um ato nosso pode vir produzir situações, inclusive contra nós mesmos, isso é uma coisa que já é relevante ao sentir, ao intuir como seres vivos, né? Que qualquer ação nefasta vai afetar o próximo. Se não é ontem, é hoje, se não é hoje, é amanhã, e se não é amanhã, vai ser daqui a muito menos tempo, inclusive, do que nós imaginamos. E esse também a coluna vertebral desse texto, de mostrar que já as pessoas vinham avançando nesses relatórios, nessas nódoas, nesses imbróglios, nesse gargalho deixado pelo modo capitalista, pela essa economia da irracionalidade que produz escassez, produz também efeitos nefastos para as condições da vida terrestre, porque nós estamos incluídos nisso. Vocês, cada um de vocês, seus vizinhos, seus amigos, lá na universidade onde você estuda, no trabalho onde você trabalha, no transporte público, dentro do seu carro ou andando a pé, você vai sentir isso, porque todos nós estamos interligados entre si. E não há ideologia ou doutrina que nos separe quando se trata de uma condição natural da nossa própria espécie. Aqui nesse texto já começa que em 1800, ó, eu vou marcar aqui, ó, 1800, 1870, o nível de gás carbônico na atmosfera, CO2, como mais tarde medido nos núcleos de gelo antigo, é de cerca de 290 partes por milhão. A temperatura média mundial entre 1850 e 1870, quer dizer que na época que começa a segunda temporada da Revolução Industrial Inglesa. Tem um autor, por exemplo, como Christopher Hill, que conta a história de como vivia o operariado inglês naquelas épocas. E tem outro aí que eu esqueci agora, que eu estava falando muito com meu colega Daniel, historiador lá em São Paulo. Ele é muito fã desse autor, se me escapou o nome agora. E que também é base teórica dele, porque ele dá aulas
de história, na esfera pública e privada, né? E a gente já vinha falando como esses dois autores, que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre esses autores, vou colocar os livros, vou fazer o que sempre eu fiz, né? Esses dois autores já tratam a situação, as nefastas consequências humanas, no sentido de degradação humana, e a degradação ambiental. Porque para que a Inglaterra se transformasse num grande império, como ele foi durante o século XIX, a Inglaterra teve que acabar com grande parte da África e grande parte da Ásia, incluindo a própria Índia. E aí eles se tornaram um grande império, ou seja, às custas de milhares de vidas humanas e não humanas. Consequências que hoje também estamos vivendo em relação a esse evento. Ah, não, mas isso aí aconteceu no século XIX, né? Tudo que está dentro da atmosfera, os gases, tudo, não se dissolve em 2 segundos, gente, pelo amor de quem quer que seja. Quanto mais gases nefastos para a atmosfera e mais densos em si mesmo, não é porque, por exemplo, quando eu era criança, você dizia, ah, não, mas o céu suja, mas quando chove o céu limpa. Fica... Sim, limpa, mas são partículas que demoram séculos para se desfazer. Imaginem durante a Segunda Guerra Mundial, que inclusive aqui também nesse texto fala, né? Então, vamos chegar lá. A temperatura média anual entre a década de 1850 entre os anos de 1850 e 1870 era de cerca de 13 graus,6 centígrados. Já, né, primeira revolução industrial, carvão, ferrovias e o uso do solo elevam as emissões de gases de efeito estufa. Concomitantemente, a agricultura e o melhor saneamento provocaram um grande crescimento da população. Aqui nós vemos o surgimento das cidades, aquilo que eu comentei hoje, o meio ambiente urbano. O meio ambiente urbano, né? E exatamente, a agricultura destrói grande parte das pequenas comunidades, entra nesse sistema privatista de propriedade privada, né? Embora pareça um pleonasmo, né? Mas se é propriedade privada, ela já é privatizada, mas o sistema privatista é aquele que passa o rolo compressor e determina isso aqui é de você, você pode fazer o que bem quiser. Aí o cara me vem, me destrói todas as árvores e aí me constrói um puta de um castelo. E aí disse, não, esse aqui é o castelo do conde de não sei quanto, da Inglaterra, de Sussex, lá não sei aonde, das tantas. Beleza. Pode ser uma arquitetura bonita, uma estética, tal, né? Mas o custo disso é o custo de vidas humanas que ajudaram a trabalhar para a construção dessas grandes catedrais, ou dessas enormes universidades, ou grandes palacetes, grandes mansões e até mesmo condomínios. E aí, o que acontece? Aí acontece que outro também repete, e outro vai fazendo outro castelo lá, outro aqui, outro não sei aonde, nem o castelo de Windsor, tal. Mas a que preço? E isso vem acontecendo. E aí o uso do carvão. E aí a grande miséria humana conformada nas grandes cidades da Inglaterra durante o século XIX. Claro, a realeza vivia muito bem, obrigado, mas a maioria já estava vivendo o que hoje nós conhecemos como o flagelo da extrema miséria, dos miseráveis, que são os miseráveis de Victor Hugo também, grande escritor francês, que relata como era a miséria na França na época que ele viveu. Vamos lá. Em 1824, Fourier, peraí, calcula que a Terra seria muito mais fria se lhe faltasse uma atmosfera. Origem do termo
estufa. Olha só que interessante. Em 1859, Tyndall descobre que alguns gases podem bloquear a radiação infravermelha e ele sugere que as mudanças na concentração dos gases poderia trazer a mudança climática. Poderia, né? É um sentimento de impotência no modo aristotélico, né? Vamos lá. Em 1897, Chamberlain produz um modelo de troca de carbono globais, incluindo feedbacks. Olha só o que a gente vem descobrindo, né? Ou seja, que o crédito carbono é mais antigo do que eu mesmo esperava, ou que nós esperávamos, né? Aqui vem a segunda temporalidade da Revolução Industrial, que é de 1870 a 1910. Gente, quando já chega nessa época, já a situação começa a ficar preocupante, né? Fertilizantes e outros produtos químicos, eletricidade e a saúde pública acelerar ainda mais o crescimento. Claro, porque as pessoas começaram a ficar doentes, de morar na cidade cheia de gases tóxicos, porque era uma indústria lá, era uma indústria cá, era outra casa da casa do lado, de não sei aonde, e aquela fumarola toda dia e noite. Crianças trabalhavam também nessas fábricas, né, em condições degradantes, subhumanas, tudo de pior que vocês possam é, compreender. Aí vem 1914, 1918, Guerra Mundial. Os governos aprendem a mobilizar e controlar a sociedade industrial. 1920 e 1925, abertura no Texas dos campos de petróleo do Golfo Pérsico, que inaugura a era da energia barata. Putz, depois disso aqui, acho que não precisa comentar mais nada, né? Se desde a década de 20 já estão. Não, e sem esquecer que tinha o Plano Marshall, que tinha o consenso de Washington, depois veio o Joseph, aquele lá que como se chama? Ele tinha uma fixação por questões comunistas, né? O senador. Ai, às vezes se me vão os nomes aqui, mas eu já vou me lembrar que nos anos 50 ele inventa essa história que vão vir os comunistas e que surge a paranoia comunista, né? McCarthy, o senador Joseph McCarthy, né? E aí ele vem com a paranoia comunista, né? E começa inclusive aqueles filmes dos extraterrestres, né? Primeiro veio a já H.G. Wells, né? Com a guerra de não sei aonde, depois veio a guerra dos mundos e aquela coisa toda e não sei o que tal, tudo inspirado por uma ideologia macartista que, a partir dos anos 50, se alastra por todos os Estados Unidos e chega, inclusive, até o Chile e a Argentina. Vamos lá. Em 1930, relatados da tendência de aquecimento global desde o final do século XIX. Aqui tem um relato de Milankovitch, que propõe que a mudanças orbitais como causa das eras glaciais. Ainda não se tinha muito não haviam conceitos técnicos para poder definir aquilo que hoje nós conhecemos como aquecimento global. E aqui é muito interessante colocar a questão que temperatura do seu quintal é uma coisa e aquecimento global é outra. Temperatura global da Terra é outra coisa. É a temperatura global que vai também marcar a temperatura do seu quintal de casa. Mas se você achar que o seu quintal está mais quente esse ano do que o ano passado, então, meu caro, está na hora de você plantar árvores, de levar umas plantinhas em casa, molhar um dia por meio as plantas, colocar um pouquinho de água aqui, reciclar a água e, se possível, reutilizar essa água e ter um espaço também para você criar compotas, juntar as verduras, legumes que são produtos
orgânicos, você pode cavocar aí no fundo da sua casa, ali no seu quintalzinho, por menor que seja, e já criar um espaço onde você vai jogar as cascarinhas de banana, de mamão, do que for, né? Porque já é hora de entender que o campo político e comunicacional que a gente desempenha aqui também tem que se transferir para o campo da vida cotidiana. Isso que é importante também estabelecer, né? Enfim, aqui tem esse relatório, né? Bom, depois vem, em 1938, Callendar argumenta que o aumento de CO2 resulta no aumento do efeito estufa e reaviva o interesse na questão. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, de 1939 e 1945, né? Grande estratégia militar em grande parte impulsionada por uma luta para controlar os campos de petróleo, para controlar o meio ambiente, porque se se fala de petróleo, você está falando do ouro negro que eles extraem do fundo da corteza terrestre e que isso aí também afeta a vida ambiental, não apenas porque você anda no seu carrinho todo dia, mas também porque vai criando buracos embaixo da terra. E aí que aconteceu terremotos ou tremores de terra onde nunca houve, como, por exemplo, no caso da região dos lagos, no Rio de Janeiro, que eles estão do lado de Macaé. Em Macaé tem o quê? Tem as plataformas da Petrobras. E cada vez que tem que cavocar embaixo da crosta terrestre para extrair mais e mais bilhões e bilhões de litros de petróleo por dia, o fundo dessa terra um dia talvez venha ceder, porque essas lacunas, desses buracos embaixo do mar que vão ficando, vão ser preenchidas com o quê? Com plástico, porque os oceanos hoje estão cheios de plásticos. E é só ver também os cálculos dos cientistas que estão aí lutando para desplastificar, ou seja, para higienizar, limpar os oceanos, né? Bom, em 1945, o Escritório da Pesquisa Naval dos Estados Unidos começa um generoso financiamento de muitos campos da ciência, alguns dos quais seriam úteis para entender as mudanças climáticas, mudar o clima com objetivo militar. Gente, não, olha, isso aqui gente, se tiver uma civilização daqui a 1000 anos e descobrir como nós vivíamos aqui, eu acho que eles iriam ficar impressionados. E até mesmo se essa geração de aqui a 1000 anos, e que a Terra. Bom, a Terra vai continuar girando, mas se é que a humanidade continue desse jeito que estamos, não vamos chegar a 1000 anos. Mas se alguém chegar aqui a 1000 anos e se tornar, por exemplo, um paleontólogo, um arqueólogo, e começar a pesquisar como era a vida do nosso planeta hoje, ixi, eu acho que o cara vai ficar bem enojado, né? Então, mas enfim. Gente, vou deixar esse texto na descrição do vídeo e eu quero mostrar um outro texto para vocês, na página 29, se não me engano, onde, voltando à CPI das ONGs, onde a Marina Silva cita esse autor, que inclusive eu pesquisei e encontrei o texto em inglês, do primeiro relatório sobre mudanças climáticas de 1896. E agora eu vou mostrar para vocês o outro texto que eu encontrei, e eu não li completamente, deixa eu ver aqui, acho que está aqui, ó, que é o texto que inclusive vai dar parte da descrição do vídeo, vai ser a descrição sobre os breves guias sobre aquecimento global. Mas a título do encontro vai ter a presença escrita da nossa querida ministra Marina Silva, que eu gostaria muito de conhecê-la, porque eu acho uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima demais, é uma pessoa tranquilíssima, é uma pessoa que nos traz. Ela pode deixar até algumas lacunas, algumas coisas que ela não pode comentar, porque uma coisa é ser radical desde onde eu estou, e outra coisa é não poder ser radical porque ela está do lado daqueles canalhas,
canalhas que ainda insistem que não, que o progresso, que o desenvolvimento, que o emprego, que não sei o quê, que não existe. Esse negacionismo doentio desse pessoal, né? Enfim, aqui tem esse texto que são desse casal de pesquisadores americanos, né, Jessica Wilson e Stephen Law, né? E aqui tem um breve guia sobre aquecimento global. E aqui eu quero ir para a página 29. Esse texto vai ficar na descrição do vídeo também para que vocês se debrucem sobre o tema do aquecimento global, né? E tem na página 29, vamos ver aqui a página 29, que tem tem algo relativo a esse autor sueco, a esse físico sueco, que é a Marina Silva Data, que foi muito. Eu achei os dados que ela trouxe foram muito pertinentes, muito adequados e muito convenientes para o momento que ela estava vivendo do lado daqueles monstrengos, tentando ensinar para esses monstrengos, para esses, né, esses escatológicos, que, mano, a questão não é assim nomás. E que se o Brasil ainda hoje tem voz dentro como potência, dentro da uma outra grande potência que somos aqui na América do Sul, né? Se o Brasil tem essa voz nos grandes recintos mundiais, a OEA, a ONU, a UNCTAD e outras, é porque o Brasil ainda tem o protagonismo dessa luta, porque é aqui onde está a grande proporção do que nós chamamos de bioma amazônico, e estão aqui também, né, a continuidade, digamos assim, o futuro do planeta. Né? Para nós, povos indígenas, não existe presente, passado, futuro. Mas para o mundo ocidental existe. Então, já que existe futuro, nós aqui estamos pensando o futuro. Mas que um futuro que é já. O futuro é o presente. Digamos que o futuro vai passar, ou passa a ser um indicador do que está acontecendo agora. Porque as pessoas pensam no futuro daqui a 100 anos. Não, isso aí é longo prazo. Futuro é daqui a um minuto, daqui a um nanosegundo. O futuro é já. Não é o futuro, o futuro é daqui a 30 anos. Quando eu ser adulto, quando eu ser velho, quando ser idoso, quando eu for morrer. Não, é agora. A gente morre todo dia quando a gente vai dormir. E pior, os vivos que estão mortos. Esses são os piores que a própria morte em si. Então, o futuro já é agora. E os vivos mortos, ou os mortos vivos, vão ter que entender, ambos os dois, que o futuro é também agora. E que não é amanhã. Amanhã, se eu estiver com disposição, eu vou ver se paro de jogar lixo nos. Não, já as mínimas coisas que nós fazemos e também inferindo importância desses nossos atos cotidianos lá nas altas esferas políticas, é isso aí que está o grande imbróglio que a gente tem que saber, né, dar continuidade, né? Então, não é algo que o futuro diga, não, porque aqui não sei há quanto tempo. Não, não existe isso. Porque a questão climática ela é urgente e ela tem que ser feita em qualquer lugar onde você está. Se você estiver mesmo morando lá na favela e você tem um cantinho pequenininho, mano, leva uma planta na tua casa, porque todas as plantas, os vegetais, todos eles são geradores de oxigênio. Não é o ventilador que gera oxigênio, gente. Por favor, vamos. Não, são as árvores, né? São as plantas, né? São os arbustos, são as flores, né? É a água que você coloca aí, que depois de um momento de seca, ela vai expelindo um cheiro, e você fala assim, cheirinho gostoso de terra. Isso é microsistema, isso é um nanomicrosistema, se a gente quer defini-lo em termos de lugar, de espaço, é o microsistema que é a cidade, mesmo que seja uma cidade pequena, ou cidades grandes como São Paulo, Rio,
Salvador, Brasília, Recife, Porto Alegre, né? E o grande macrosistema que é o planeta, que é a única casa que nós temos, e que se a gente não cuida dela, a gente vai para o saco logo mais, e já está meio que indo já. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma companheira ali, de Lajeado, que inclusive eu fiz um vídeo denúncia sobre o que estava acontecendo lá em Lajeado, quando houve o outro dia que houve aquela grande catástrofe que levaram a casa dela. Ela me comentou que, além de estar com Covid, veio a chuva de novo e aconteceu tudo. Por quê? Porque não, esses municípios, o prefeito da cidade, o prefeito da cidade de Lajeado, como ele que não vai entender que não adianta só ajudar as pessoas em época de catástrofe, elas têm que ser ajudadas no sentido de melhorar a estrutura do bairro onde essas pessoas perderam suas casas ou o vento levou o telhado das casas dessas pessoas. Não adianta só ajudar as pessoas quando tem a catástrofe, ao outro dia sai o sol, voltou tudo ao normal, daqui a um mês chove de novo e volta a acontecer a mesma merda que aconteceu antes. E aí, de novo, a cidade entra em estado de emergência. E aí, de novo, o prefeito vem falar abobrinha. E daí, de novo, fazem tudo de forma medíocre, tudo meia boca. Não, passou a primeira catástrofe, aí vocês têm que levar gente da Defesa Civil, tem que levar um urbanista, tem que levar, não sei, um construtor, alguém que saiba de coisas que tem, e ver de que forma pode melhorar o bairro para quando venha a água, porque a água não pede licença, ela vai, né, e ela vai seguindo o curso que ela mesma, como ser vivo, vai tomar, porque antigamente capaz que ali onde mora essa minha amiga era água. E a água volta, que voltar ao seu curso natural. Pois bem, vamos deixar um espaço para que a água passe e vamos melhorar o lugar onde estão as casas dessas pessoas. Para quê? Para que quando. Porque daqui até que acabe o verão, vão passar 5, 7, 8, 10, 12, 15 vezes falando que a cidade de Lajeado está sob a água e que as mesmas pessoas que eu conheço, inclusive, vêm a me comentar que de novo a água entrou, levou não sei o quê, inundou a casa inteira, perderam não sei o quê, e ainda aquela amiga minha está com Covid. Espero eh, que ela é uma pessoa linda, maravilhosa, espero que ela melhore pronto. Mas o prefeito tem que fazer a sua parte. Vamos lá aqui na página 29, para a gente terminar aqui, que eu quero mostrar para vocês, inclusive, olha, esse relatório, esse aqui é um breve guia sobre o aquecimento global, escrito por aquele casal. E aqui eu só queria mostrar uma parte, aqui, ó, achei. Ó, inclusive eu vou marcar para vocês, né, essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Eita, porra. Vamos lá, cara. Isso. Aqui eu tô subindo, tô marcando aqui para que vocês vejam. Aqui, ó. Em 1896, um cientista sueco, peso pesado de mais de 90 quilos. Peraí, aqui eu me confundi. Chamado Svante Arrhenius, refletiu sobre as emissões resultantes dos processos industriais. Quando o carvão ou qualquer combustível à base de carbono, como óleo, madeira ou hoje o popular etanol, queima, ele se combina com o oxigênio para produzir energia, dióxido de carbono e alguns poluentes nocivos. O motor de combustão de Watts não era exceção. A queima do carvão produzia energia que aquecia a água para criar o vapor que movimentava os pistões, e o dióxido de carbono, um gás inodoro, incolor e não tóxico, era emitido para a atmosfera, juntamente com uma série de outras substâncias nocivas. Lembrando da descoberta de Tyndall, que eu já comentei da outra página, do outro livro que eu compartilhei com vocês, de que o dióxido de carbono absorve calor. Arrhenius fez alguns cálculos para estimar
qual seria a temperatura da Terra caso o dióxido de carbono gerado pelas indústrias viesse a duplicar essas concentrações. Olha, ele está falando de duplicação. Já sextuplicou, se a gente quiser colocar, né? Sua estimativa de 5 a 6 graus centígrados é comparável às melhores estimativas dos dias de hoje, de 2,7 a 4,3 centígrados. Ele, entretanto, estava totalmente enganado em sua previsão do tempo que levaria para dobrar o dióxido de carbono da atmosfera. Sua estimativa foi Ratatatã, ratatatã. Sua estimativa foi de 3.000 anos. Gente, nós estamos falando de 1896 e a gente está em 2023. Olha só. Sua estimativa foi de 3.000 anos e a estimativa atual é até o fim do presente século, a não ser que tomemos medidas drásticas imediatamente. Foi aquela coisa que a ministra Marina Silva comentou hoje. E que já outros comunicadores, cientistas, jornalistas, professores, pesquisadores, caciques, parentes indígenas, gente, é um coral enorme de pessoas falando sobre isso. Se a gente não tomar medidas drásticas imediatamente para que não aumente, que não chegue à estimativa de 5 a 6 graus centígrados, se a gente não para hoje com garimpo, com lixo nos oceanos, desmatamento, incêndio, andar menos de carro, e se a gente não começa a mudar o chip mental que a gente tem aqui na cuca, a situação vai piorar e vai chegar a 6 graus, e aí eu acho que a vida humana e terrestre não vai ser compatível com esse grau de temperatura. Gente, isso aí até uma criança de 3 anos daria conta do recado. E aqui tem mais, eu vou me estender um pouquinho mais, né? Que interessante esse outro parágrafo aqui, né? Você sabe que um combustível é a base de carbono e produzirá dióxido de carbono se em algum momento de sua vida ele foi um ser vivo ou parte de um ser vivo. No caso da madeira e do carvão, é óbvio que eles vêm de árvores. E o etanol? Ele geralmente é produzido através da fermentação da cana-de-açúcar ou de algum outro produto ou subproduto agrícola. Estes combustíveis muitas vezes são chamados de renováveis, porque é possível queimar uma árvore e, ao mesmo tempo, plantar outra em seu lugar. A queima de uma árvore libera a mesma quantidade de dióxido de carbono que teria sido liberada no processo natural de decomposição, embora em ritmo ligeiramente mais rápido. Por essa razão, cultivar e queimar os chamados biocombustíveis contribui pouco tanto para o aumento quanto para a diminuição do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. Vamos falar mais sobre biocombustíveis e energia renovável como alternativas ao carvão e ao petróleo? Está no capítulo 6. Os combustíveis fósseis também são a base de carbono, uma vez que em algum momento eles tiveram vida, como plantas ou animais. Gente, eu separei esse texto aqui para vocês, para convidar vocês a lerem isso aqui. Eu vou ler mais, porque eu não li tudo, por isso que, inclusive, eu marquei essa página, porque eu cheguei até a página 60 e pouco, e me chamou muita atenção a página 29, porque se atrela ao que eu venho comentando sobre a declaração da Marina Silva nessa CPI das ONGs, né, do dia de ontem, e ela foi muito, além de esclarecedora, ela foi muito honesta em
transmitir conhecimentos que os próprios que estavam aí do lado dele talvez nem imaginavam que existiam, né? Porque esse grupete aí de pessoas que fazem parte, inclusive, da máfia da Frente Parlamentar Agropecuária, bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada de não sei que coisa, né? Esse pessoal todo, na verdade, se vocês forem pensar, esse pessoal ali são ignotos, são pessoas ignóbeis, ignotas, pessoas que desconhecem, elas são alfabetizadas, mas nunca fizeram jus de sua alfabetização para obter um conhecimento, pelo menos que lhe dê uma base teórica, que mesmo que ele quiser desargumentar essas bases teóricas ou esses conteúdos históricos, científicos, filosóficos, mas pelo menos ele vai saber melhor contrapor esse discurso contrapor qualquer discurso contrário ao pensamento ideológico dessas pessoas. Não é o mesmo que eu falar de Descartes, sem nenhum viés ideológico, doutrinário, ou que vocês vão sair amanhã a derrubar estátuas de Descartes ou queimar todos os livros de René Descartes no mundo. Não, não se trata disso. Mas, no caso deles, eles não querem meter fogo no Descartes, em Francis Bacon, em Thomas Hobbes, em David Hume, e tampouco em James Watt, e todos os nem em Ford, nessas figuras, eles não vão botar fogo neles, porque é a base ideológica dessas figuras, porque essas pessoas estão atreladas a um pensamento filosófico secular, né, teológico, inclusive, né, tem uma semântica teológica de redenção, de salvação. Né? Vamos criar uma grande hidrelétrica aqui porque nós vamos trazer o progresso, porque a salvação da humanidade, o desenvolvimento como redenção dos seres humanos. E olha aonde que o progresso e o desenvolvimento, que ainda setores também da esquerda progressista defendem, mais emprego, mais segurança, mais polícia, mais edifícios e mais pavimento, e mais impermeabilização, e mais, e mais, e mais, e mais. E não estão percebendo que todos eles estão cavando a sua própria tumba. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, compartilhem esse vídeo, comentem, deixem seu like aí, participem, comentem no chat ou comentem através dos comentários. Mais uma vez, tem um Pix aí para vocês colaborarem. Eu estou esperando que me liberem do Mercado Pago, do PicPay, né? Que contraditório que a gente tem que se aliar a esses aplicativos, que também atrás desses aplicativos tem gente que vive disso, mas que também estão colocando dinheiro para desmatar. É impressionante, a gente está meio sem saída mesmo. A gente usa plataformas norte-americanas, WhatsApp, Meta, PicPay, Hotmart, que também faz parte do que nós chamamos de colonialismo tecnológico. Então, e qual é a solução contra o colonialismo tecnológico? Que o governo comece a investir pesado em ciência e tecnologia para os brasileiros, para os sul-americanos, dentro dos seus próprios países, dentro do nosso continente, todo mundo junto, e não ter que depender de Massachusetts, nem das grandes escolas do Japão, da Alemanha, da própria Suécia. Não, que eles estudem ciência e tecnologia aqui nos seus próprios territórios e que eles desenvolvam ciência e tecnologia a partir das cabeças pensantes que vivem e residem aqui nesse território e que também fazem a luta para melhorar a vida dos seres humanos e para defender principalmente as comunidades indígenas e o macroambiente, o microambiente urbano e o nanoambiente de sua casa, de seu lar, de seu lugar de residência. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.